R. Soares, no Zoom da Notícia. A partir de agora, o quadro... Olá, pessoal! A partir de agora, o quadro... Pessoal do bloco Paganão aqui, ó. Menino que faz danação, olha. A mãe raiar com o filho, olha. Não! Negada, passar pasta de dente e queimadura. Não! Dormir com a cara cheia de minanca, olha. Não! Aí o filho é assim, papai, quer menino, me leva no tutum. Não! Outro disse que vai levar o menino macaco, muda lá. Esse é a golpe que eu digo. O pessoal do bloco baiano, brincar de cava cego. Isso aí é um louco. Aquela brincadeira de botar quando nos olha a pessoa sair querendo pegar os outros sem enxergar nada. Isso aí é um novo, isso aí, viu? É uma nova. Tá legal. Isso é do tipo Goku. Tá legal. Essa aqui é de lascar o Soares do bloco baiano. Tá até aqui com a gente. Tinha uma bicicleta, tinha aquelas cadeirinhas de macarrão pra botar o menino no guidão. Parar o menino, não! Parar o menino buscando, negado. Olha, negado, o sujeito vai saindo de casa e solta essa aqui. Assim, preste atenção, olha. Ele tá indo embora, né? Ele fala assim, eu vou chegando. Não! Outra pergunta, onde foi a pancada? Aí o menino vai responder assim, foi bem aqui no meu macacão. Eu não! Negado, tirar a cisco do olho da pessoa assoprando, olha. Peraí, como é que é? Eu não! E o menino tá chorando aí, a mãe pega o menino e bola pra cima, chega, tá com os forros. E quer ver isso aí, rapaz? Eu não! Mandado da posta do time campeão, que vem no jornal, segunda-feira, no Moldura, depois se plastificar, negado. Peraí, rapaz, isso é muito antigo, rapaz. Não, isso aí, viu? Ô, negado, o pessoal do bloco vai pagando, a turma do Flamengo vem pra cá da seleção, os amigos que tomar sabe que aqui uma papinha, olha. Ih, parede, sempre do rumo. É o novo. Essa aí tem pessoal do blog, olha. Eu não entendi isso aí, meu tio. A namorada espremer cravo e espinha na cara do namorado, na calçada debaixo do pé da garopa e feita a casa dela, depois do almoço, olha. Eu não! E toca cadê esse quadro? Pode passar! Pessoal do bloco vai pagando. Cadê o novo? Vamos ver. Informa a previsão do tempo. Essa aqui vai especialmente para o pessoal do blog Padre Pagano. A previsão do tempo, preste bem atenção. O sábado amanheceu assim, com o clima meio coisado, devido a uma frente morna que está vindo das bandas de Irauçuba, cidade da zona norte do estado do Ceará. Ô, meu pai. Já o domingo será de mormaço quente, meio que fogo em Sobral, devido às ondas de convergências climáticas que estão vindo do rumo de Teresina, Piauí. Não, maior O pai. tempo continua seco pela banda de Mutuca, Alegre, Senador Sá e Bilheira. Agora pelas bandas de Juré, Arariús, Jucá, Farroupilha, Alemanha do Zonóleo, Nepal, São Luís, do Curu, Sororoca, Santana do Acaraú, Nova York dos Amadeu, Guatemala dos Albuquerque, Hererê, Juá, Purpurema, Bonfim, Washington dos Almeidas e Cachoeira dos Loyolas, chuva que é bom nem pensar o dedinho, ó. Isso devido a um fenômeno chamado seca do 15. Atenção, fonte, Instituto de Pesquisa Civil de Balhada e Davizinho do Torto, viu? R. Soares.